Minha trajetória é marcada por conquistas, minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou, mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar, perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar, perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Quanto tempo, hein? Como estamos? Estaremos nesse momento abrindo as nossas Bíblias no Salmo 34 e daremos continuidade ao nosso culto com a palavra que será ministrada pela irmã Carol e logo em seguida um louvor ministrado pela irmã Ivana. Amém? Abra aí no seu lar com a sua família Salmos 34, leremos do versículo 1 até o 22. Amém? Bendirei ao Senhor em toda a circunstância, seu louvor estará sempre em meus lábios. Eu me gloriarei no Senhor, que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclame a majestade do Senhor comigo e todos, uma voz, exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o e sereis iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Clamou este pobre homem, e o Senhor o atendeu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem sofrer de fome, mas para os que o buscam, o Senhor nada lhes faltará. Filhos, vinde e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor.
Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Os olhos do Senhor contemplam os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. A face do Senhor está contra os que praticam o mal, para da terra apagar qualquer lembrança deles. Suplicam os justos e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. O Senhor preserva-lhe todo o ser, nem o osso sequer é quebrado. Os ímpios serão destruídos por sua própria maldade, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, todos que neles buscarem refúgio serão absolvidos. Amém? Deus abençoe uma semana de paz, de bênção na sua casa, com sua família. Meus irmãos, fiquem com Deus. Uma boa noite. Bom dia, Igreja Plenitude. Que a doce paz do Senhor nos alcance nesse dia. Nessa manhã nós vamos falar a respeito de violência doméstica. Vamos trazer alguns conceitos e fazer uma breve reflexão, tá bem? Então, é um tema que é extremamente atual, tá? É um tema considerado um problema de saúde pública e de violação dos direitos humanos e que é responsável por danos importantes na vida mental dessa mulher. Uma outra problemática nesse tema é a respeito da dificuldade que essas mulheres têm de comunicação com os serviços que elas procuram. Existem verdadeiras barreiras, que impedem essas mulheres de expor seu sofrimento. Elas se sentem envergonhadas, se sentem culpadas, se sentem ambíguas, porque ao mesmo tempo que elas desejam uma interferência nessa situação, elas temem que as repercussões dessa interferência, na sua própria vida, na vida de seus filhos, na vida de seus parceiros. Além disso, o descrédito diante do que elas expõem, a falta de apoio, diante do relato que elas têm. E essas barreiras, elas são extremamente danosas, porque ela vai impedir, vai impossibilitar os cuidados adequados, vai impedir que essa mulher tenha acesso ao cuidado, tá? Vai aumentar o impacto na vida emocional, na vida física, na vida reprodutiva dessa mulher. E os comportamentos de risco, eles vão começar a surgir, vão começar a crescer, como, por exemplo, o sexo desprotegido, o hábito de fumar, a procura maior pelo uso do álcool e por outras drogas, as altas taxas de tentativa de suicídio e de suicídio, o risco da repetição dessa violência em futuras relações, em futuras gerações, e o impacto direto e indireto nas pessoas que são cuidadas por essa mulher, principalmente os filhos. Então, existe uma rede intersetorial, que faz esse cuidado, em relação a essas mulheres. Essa rede envolve serviços de saúde, justiça, polícia e assistência social. Mas aqui eu vou me focar, aos cuidados em relação à saúde, tá bem? A ONU, em 1993, ela ofereceu a primeira definição oficial, para violência contra a mulher, onde ela diz que qualquer ato de violência baseada em gênero, quer dizer que se refere à mulher, que resulte em lesão ou sofrimento físico, sexual ou psicológico, tá? Incluindo ameaças, coerção ou privação de liberdade em espaço público ou privado. Tá? Essa é a definição que a ONU ela oferece, tá? E ela diz que esses atos de violência, eles incluem agressões praticadas pelo parceiro, abuso sexual contra a criança, relação sexual forçada e a mutilação genital e violências também não maritais, tá? Que é o estupro, o assédio, o tráfico de mulheres, a prostituição forçada e o estupro de guerra, tá? Existem estatísticas que mostram que os principais agressores,
eles são pessoas de convívio familiar e afetivo, tá? Principalmente os parceiros, tá? Na maioria das vezes são os parceiros, tá? E a violência contra as mulheres, ela tem uma peculiaridade, meus irmãos, né? Por ela ser um fenômeno de relações de intimidade, né? E que ocorre no âmbito domiciliar, tá? É diferente de outras relações, tá? De outras formas de violência interpessoal, né? Porque há um envolvimento emocional entre as partes, né? E muitas vezes uma dependência financeira. E isso vai trazer implicações profundas, tá? No modo como essa mulher vive, tá? E no modo como ela enfrenta a situação, né? Isso nós temos visto assim com muita frequência, né? Principalmente a questão da dependência financeira. Então, são mulheres que se submetem, né, a esse contexto de vida, né, por uma questão das finanças, né, por uma questão das necessidades básicas. Elas não têm outro suporte, não têm para onde correr, e elas se submetem, né, submetem seus filhos, né, a essas situações. É isso que nós temos visto, principalmente, tá, nesses dias de isolamento social. Como tem crescido, né, esse contexto dentro dos lares, né? Mulheres que têm vivido aprisionadas, né, dentro de seus próprios lares, né? Existem fatores associados a essa violência pelo parceiro íntimo, tá? Existem fatores sociodemográficos, tá? Mas que não são muito consistentes, são pouco associados, tá? Por exemplo, em relação à idade, né? Alguns estudos dizem que ocorre mais em mulheres jovens, tá? Em relação à escolaridade, dizem que maior escolaridade significa um fator de proteção, mas tudo assim sem muita consistência, tá? Um outro fator associado é a experiência de violência na família de origem, tá? Então, é uma criança, tá, que testemunha a agressão contra a sua mãe, tá? Ou é uma criança que sofre abuso sexual, tá? Ou própria violência física pelos pais, tá? Essa criança, ela na sua idade adulta, tá? Ela vai ter um maior risco como menina de sofrer violência pelo seu parceiro, tá? E como menino de ser um futuro agressor, tá bem? Eu queria abrir um parênteses para falar sobre a violência na gestação, tá? A violência no período gestacional é um sinal de extrema gravidade, tá? São mulheres que correm risco 2 vezes maior de sofrer violência física grave e 3 vezes maior, tá? De sofrer tentativa de homicídio, tá? Ou homicídio completo, tá bem? Vamos falar um pouquinho agora das repercussões, tá? Da violência, tá? Seja ela física, sexual, tá? Seja ela verbal, tá certo? Na saúde mental, tá? Dessas mulheres. Nós temos visto transtornos depressivos, transtornos ansiosos, o transtorno do estresse pós-traumático, tá? Aumento das taxas de tentativa de suicídio, tá? E a corrida para o uso de álcool e outras drogas, tá? E drogas ilícitas, tá certo? Um prolongado padrão, tá? De humor depressivo, tá? De sensação generalizada de desesperança, medo, retraimento social, tá? Sintomas físicos também são percebidos, como a dor crônica, muito comum, tá? Mulheres às vezes até que já têm história de dor crônica, mas há um agravo nessa dor, tá? Doenças psicossomáticas, tá? Transtornos gastrointestinais, como por exemplo, a síndrome do colo irritável, tá certo? Então, meus irmãos, a gente percebe que é um contexto de intimidações, um contexto de humilhações, né? Essa mulher, ela muitas vezes ela é isolada da sua família, da sua rede social. Os seus movimentos, eles passam a ser monitorados, tá? Ela perde um acesso
ou acesso diminuído aos seus próprios recursos, tá? Com tudo isso, tá? Um processo de desesperança, um processo de desânimo instalado nessa mulher, tá? A habilidade para ela iniciar ações, ela é reduzida. O seu funcionamento psicológico, ele é prejudicado, tá? E a longo prazo, tá? A resposta dessas mulheres à violência, tá? Ela vai começar a mudar a sua personalidade, no sentido que elas vão se tornando cada vez mais vulneráveis, tá? A essa situação de violência, né? Isso é muito triste, isso é muito grave, né? Eu queria abrir um outro parênteses aqui para falar a respeito do uso do álcool, tá? O uso do álcool neste cenário, tá? De violência, tá? O alcoolismo a gente também tem visto crescer nesse período de isolamento social, né? Tem sido uma verdadeira curva crescente, né? O uso do álcool, né? Ou como um meio de alívio, né? Para quadros de ansiedade, né? Para ocupar lacunas, tá certo? Para passar o tempo, tá? O fato é que esse alcoolismo tem crescido, né? E suas repercussões, tá? Junto, tá certo? Mas nesse cenário, certo? De violência doméstica, a gente vê o álcool aí aparecendo, né? Sendo usado pelo agressor, tá? Onde ele vai funcionar como um fator desinibidor e facilitador, tá? Da violência, tá certo? E a gente vai ver o álcool também sendo usado, tá? Pela vítima, tá? Que vai ser um fator desencadeante na medida em que torna essa mulher mais impulsiva, mais agressiva e mais vulnerável sexualmente, tá? E também como uma consequência, usado por essa mulher como uma consequência da violência, tá? Na medida em que ela vai usar para aliviar e para reduzir a dor que ela sente, tá certo? E eu finalizo com vocês, né, falando a respeito dos filhos, tá certo? Que são as vítimas silenciosas. São as vítimas esquecidas ou não intencionais. Tá bem? Existem 3 situações possíveis para esses filhos dentro de um contexto de violência doméstica, tá? Primeira situação, eles vão presenciar a violência sofrida por suas mães, tá? Na segunda situação, além de presenciar, eles também vão ser alvo dessa violência, tá? E na terceira situação, eles não presenciam, mas eles convivem, eles interagem e eles são cuidados por essa mãe que sofre violência, tá bem? Então, as necessidades básicas de apego, tá? A rotina de alimentação e de sono dessa criança, tá? Elas vão ser prejudicadas, tá? É uma mãe que vive em constante medo do seu parceiro e que não vai conseguir lidar com as demandas dessa criança. E essa criança, ela vai perceber esse afastamento da mãe, a distância da mãe, vai perceber a pouca disponibilidade dessa mãe, né? Como consequências gerais para esses filhos, tá? O que a gente vê são sintomas de trauma, tá? Quadros depressivos, quadros ansiosos, comportamentos agressivos, tá? Os problemas de conduta, o baixo rendimento escolar, tá bem? Especificamente falando dos filhos em idade escolar, tá? Entre aí 5 e 12 anos, tá? Ao mesmo tempo, a gente percebe nessas crianças, tá? Um aumento na agressividade, na hiperatividade, tá? Na desobediência às regras, desafio às autoridades. Ao mesmo tempo, a gente percebe o transtorno de estresse pós-traumático, sintomas depressivos, sintomas ansiosos, tá? E um retraimento social. Então, situações extremamente graves, né? Que marcam não só, né, a mulher, vítima direta, muitas vezes, da violência, mas que vem marcar também os seus filhos, né? E que a gente sabe que não apenas em uma geração, mas que isso pode ter repercussões,
né, em gerações futuras. Né? Então, é um ciclo de violência. Um ciclo de violência. E que precisa haver um enfrentamento. Né? Precisam existir estratégias de enfrentamento em que essa mulher tome essa decisão, né, de romper com esse ciclo. Né? Mas sozinha ela não vai conseguir. Ela vai precisar de uma rede de apoio sólida, né? Uma rede de apoio essencial, né, para dar o suporte a essa mulher. É um pedido de socorro, né? E, irmãos, não é uma situação longe de nós, né? Não é uma situação que está distante das igrejas, né? Eu tenho visto na minha prática diária, né, que isso está dentro das igrejas, né? É uma situação frequente, são mulheres aprisionadas, né? São mulheres que frequentam igrejas e homens que frequentam igrejas também. São agressores que estão dentro de igrejas. Mas o que está acontecendo? Né? E aqui eu estou falando para crentes, né? O que está acontecendo no nosso meio. Existe uma necessidade de conversão diária, né? Existe uma necessidade de conversão constante, né? Vamos abrir a palavra do Senhor nesta hora lá em Efésios, no capítulo 5, tá? Queria ler com vocês o versículo 25 ao versículo 28, que já é muito conhecido, né? Mas para a gente lembrar nessa hora, tá? Nesse momento oportuno, tá bem? Então, Efésios 5, do 25 ao 28, tá? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, nós vemos uma falta de amor, uma falta de obediência, né? Uma falta de compromisso, falta de conversão, meus irmãos. Né? Precisamos orar por conversão, precisamos converter os nossos corações todos os dias à palavra do Senhor. Né? É a palavra do Senhor quem está dizendo. Olha só. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Então a gente considera que os maridos, eles se amam e depois eles amam suas esposas. Eles devem amar a mulher como amam o próprio corpo. Então a gente entende que se ele não ama essa mulher, ele não ama a si mesmo. É preciso haver mudança, né? E não é pelo falar, é pelo agir de Deus. Precisamos orar, né, para que haja uma intervenção do céu, para que o Senhor, na sua infinita misericórdia, mude o contexto de tantos e tantos lares, alivie a dor de tantas e tantas mulheres que têm dormido e acordado nesse contexto de medo, nesse contexto de pavor, sem saber o que está por vir de pior. Amém, irmãos? Isso é algo tão grave. Isso é algo que não acaba ali. Mas isso é algo que, se não for interrompido, isso é perpetrado de gerações em gerações. De gerações em gerações. Né? É preciso a intervenção do Senhor. E é preciso também que sejam tomadas medidas cabíveis, né? A procura de suporte de profissionais especializados nesse tema, né?
especializados que sabem lidar com essa situação, né? Que envolve tantos setores, como eu já falei, né? Envolve justiça, envolve polícia, envolve assistência social, né? A parte médica. Então, é necessário que haja uma procura, uma busca de assistência, né? Em relação a esses diversos aspectos, né? Mas, acima de tudo isso, né? Sabemos que a mudança real e justa, ela vem do Senhor, o nosso Deus, né? O soberano Pai, né? E a essas mulheres, né? O acalento do Senhor e a sabedoria e o discernimento no tomar de decisão. Amém, irmãos? Deus nos abençoe, Deus nos guarde neste dia. Um abraço para cada um de vocês, né? Sentimos saudades da igreja nesse tempo. Tá bem? Até mais. Com gemidos que palavras não podem explicar, eu elevo, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas